Meu Deus, será que tudo isso não vai passar? São tantas perdas, tantas feridas, tantas dores. Eu fico imaginando o que vai ser de mim. Muitas pessoas se afastam e eu aqui sofrendo e não entendendo nada, sem entender nada. Boa tarde, meus queridos, paz e graça a todos, né? Mas se esse vídeo tem chegado até você, por favor, não passa esse vídeo. Assista, porque a reflexão que eu vou trazer aqui é muito importante. Na verdade, eu vou fazer uma reflexão para você e relacionar algo que está acontecendo na tua vida através do vaso que é construído na olaria. Você já se perguntou como é que funciona a construção de um vaso na olaria? Quando o construtor do vaso coloca o pedaço de barro naquela rodinha para começar a modelar o vaso, construir o vaso, transformar o vaso, você percebe que ali ele faz o vaso da maneira que ele quer, né? E de repente o vaso quebra, mas ele vai lá e consegue construir o vaso novamente, da maneira que ele desejar. Mas o que tem a ver esse vaso, Mateus, com o nosso dia a dia, com o que a gente passa, com o que a gente pensa? Esse vaso ele tem muito a ver com as nossas emoções, com as nossas decisões, com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu te pergunto, o que está acontecendo? Você teve perdas? Você sente dores? Você não consegue mais viver porque você acha que é impossível? Deixa eu te falar, pode ser impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mas o mais importante disso é o que está escrito em Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante, vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou. Olha só, o vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro o tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, meu querido, a gente se preocupa muito quando acontecem as coisas em nossa vida. A gente critica, a gente procura ficar se martirizando, achando que tudo vai estar errado. Mas eu tenho algo para te dizer, cara. Tudo que acontece é pro teu benefício próprio. É pro teu crescimento pessoal. É Deus te forjando para algo novo. É Deus te forjando para ser um vaso de honra. Ser uma vasa de honra. Desculpa até o termo da palavra. Mas todos nós somos vasos na mão do Senhor. Você quer ser o quê? Vaso de honra ou vaso de desonra? Se algo na tua vida está sendo quebrado, Deus vai lá e vai reconstruir. E o processo mais importante da construção do vaso não é quando ele constrói, é quando você é posto no fogo durante 24 horas para ser forjado e transformado completamente, porque ali no fogo é que o processo da construção é concluída. O processo da construção é concluída. Queridos, as adversidades do nosso dia, elas não são feitas para nos destruir, elas são feitas para nos transformar, nos moldar. É por isso que nós chamamos a formação de caráter. O nosso caráter, ele é transformado pelas adversidades. Ele é moldado, ele é mudado pelas nossas adversidades. E Deus te transforma dessa forma. Nunca se viu um homem ou uma mulher ser grandes, ser chamado grandes homens de Deus e ser chamados grandes mulheres de Deus
se não sido forjada pela dor, transformado o caráter, transformada a alma. Querido, se você tem uma ferida na tua alma, aguenta o processo, porque Deus ele está transformando, ele está moldando a tua alma. E quando ele chegar na etapa final, que é de colocar você no fogo, ele vai te transformar numa grande mulher, num grande homem. Ah, mas eu estou sofrendo por isso. Ah, mas eu perdi isso. Ah, mas eu queria tanto isso aí. Deus quer te colocar no lugar de honra. Deus não quer te colocar no lugar onde pessoas pensam pequeno. Deus quer te colocar no lugar grande. Deus quer te colocar no meio de pessoas que pensam grande. Deus quer te conectar com pessoas que te façam crescer. Até onde você vai procurar entender que Deus está trabalhando na tua vida? Para de ser ansioso, para de ser ansiosa. E entende, passa a ouvir a voz do Senhor. Passa a ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você confia no Senhor, você vai entender que o processo em que você está passando não é para te derrubar. Não é para te tornar um fracassado, porque até no fracasso existe virtude. Até nas perdas existe virtude. Então, querido, o fracasso ele vai te dar sabedoria. E as perdas vai te dar inteligência para poder você entender que aquilo que Deus faz é perfeito. Porque Deus transforma grandes homens e grandes mulheres através da dor, através da adversidade, através da dificuldade. Então, se a palavra de Deus diz e está escrito que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, por que temer? O que é que você está temendo? Deixa eu te falar. Deus, ele é vitorioso sempre sobre as obras do diabo. Então, se você se considera filho de Deus, se você se considera cristão, se você se considera aquele que recebeu o Espírito Santo e tem a convicção de que você vai para o céu, você tem que ter uma coisa, que antes de entrar no céu, você precisa ser quebrado, amassado, moldado e depois ser posto no forno, para que você possa ser um vaso perfeito. E aí, meu amigo, tudo vai acontecer na hora certa. Então, espero que você tenha entendido a mensagem e que em nome de Jesus você tenha paz, graça e felicidade. Amém.